Comente o que você acha que vai acontecer se você faria a mesma coisa nessa situação e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O cheiro de comida que vinha do restaurante de luxo fazia o estômago de Júlia doer ainda mais. Já havia se passado tanto tempo desde sua última refeição que ela nem conseguia se lembrar direito do gosto da comida. Seus pés descalços ardiam do contato com o asfalto quente, mas ela já estava acostumada com a dor. Aos 6 anos de idade, Júlia havia aprendido a conviver com todo tipo de desconforto desde que sua mãe, Aniele, desaparecera 3 semanas atrás. O restaurante Palácio era o mais elegante da cidade, com suas paredes de vidro que permitiam ver as famílias felizes sentadas em mesas impecavelmente arrumadas. Júlia observava, escondida atrás de uma coluna, como os garçons serviam pratos coloridos e fumegantes. Seu estômago roncou tão alto que ela teve medo que alguém pudesse ouvir. Por um momento, pensou em sua mãe. Aniele sempre dizia que elas precisavam manter a dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas depois de 3 semanas vagando pelas ruas, fugindo de abrigos perigosos e pessoas mal intencionadas, a dignidade parecia um conceito distante demais para uma criança faminta. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Júlia notou uma porta lateral meio aberta. Os garçons entravam e saíam carregando bandejas, tão ocupados que mal prestavam atenção ao movimento ao redor. Talvez, se fosse rápida o suficiente, conseguiria pegar algum pedaço de pão ou resto de comida que tivesse caído no chão. Não seria a primeira vez que faria isso para sobreviver. Com o coração batendo forte, ela esperou o momento certo. Quando viu que ninguém estava olhando, deslizou para dentro do restaurante. O chão de mármore estava tão limpo que refletia as luzes do teto como espelhos. Por um instante, Júlia ficou hipnotizada com seu próprio reflexo distorcido. Uma menina magra demais, suja demais, com os cabelos embaraçados e a roupa rasgada. Foi esse momento de distração que atraiu. O que pensa que está fazendo aqui? A voz grave e furiosa do gerente a pegou de surpresa. Antes que pudesse reagir, sentiu dedos fortes agarrando seu braço magro. Mendigos não são permitidos aqui dentro. O homem começou a arrastá-la em direção à saída. Júlia tentou se soltar, mas era pequena demais para resistir. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sujo, enquanto o gerente gritava sobre como pessoas como ela manchavam o chão de mármore do estabelecimento. Os clientes assistiam à cena com diferentes reações. Alguns riam discretamente, outros fingiam não ver, concentrados em seus pratos caros. Uma senhora idosa balançou a cabeça em desaprovação, mas Júlia não sabia se era por causa dela ou do comportamento do gerente. "Solte essa menina imediatamente." Uma voz potente e autoritária cortou o ar, silenciando todo o ambiente. O gerente parou no meio do caminho, ainda segurando o braço de Júlia com força. Todos os olhares se voltaram para um homem mais velho, de terno claro e expressão severa, que estava de pé ao lado de sua mesa no centro do salão. Otto Leclerc era conhecido em toda a cidade. Aos 63 anos, carregava a reputação de ser um homem frio e implacável nos negócios. Seu nome era sussurrado, com temor nos círculos empresariais, e sua presença costumava intimidar até mesmo os mais poderosos da região. "Senhor Leclerc", o gerente gaguejou, ainda sem soltar Júlia. "Esta mendiga invadiu nosso estabelecimento. Estou apenas..." "Eu disse para soltá-la." A voz de Otto não se elevou, mas carregava um peso que fez o gerente afrouxar imediatamente o aperto no braço da menina. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Júlia permaneceu parada, tremendo, sem saber se deveria correr ou ficar. Seus olhos encontraram os de Otto por um breve momento.
e algo naquele olhar a impediu de fugir. Quanto custa a conta de todos os clientes presentes? Otto perguntou ao gerente, que ainda parecia atordoado com a situação. Senhor, a conta de todos. Quanto? O gerente fez um cálculo rápido, suas mãos tremendo levemente enquanto consultava o sistema. Quando mencionou o valor astronômico, Otto apenas assentiu, tirando seu cartão de crédito do bolso. Pague todas as contas e feche o restaurante. Agora, o burburinho de espanto que percorreu o salão foi imediato. Os clientes começaram a cochichar entre si, alguns pegando discretamente seus celulares para registrar a cena inusitada. O gerente, completamente desconcertado, não sabia como reagir. Mas, Sr. Leclerc, não podemos simplesmente... Você pode e vai fechar este lugar. Ou prefere que eu compre o estabelecimento inteiro apenas para ter o prazer de demiti-lo pessoalmente? A ameaça não era vazia. Todos ali sabiam que Otto Leclerc tinha poder e dinheiro suficientes para fazer exatamente isso. O gerente engoliu em seco e começou a orientar os funcionários para iniciarem os procedimentos de fechamento. Júlia observava tudo com os olhos arregalados, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. O homem de terno claro agora caminhava em sua direção e, pela primeira vez em 3 semanas, ela não sentiu medo de um adulto se aproximando. O gesto impulsivo de Otto Leclerc no restaurante rapidamente se tornou o assunto mais comentado da cidade. Os jornais locais especulavam sobre os motivos que teriam levado o temido empresário a agir de forma tão inesperada. Alguns diziam que era apenas mais uma excentricidade de um velho rico e solitário. Outros apostavam em uma estratégia de marketing elaborada. Ninguém imaginava a verdadeira razão por trás daquela atitude. Na saída do restaurante, quando todos os clientes já haviam partido, Otto se aproximou de Júlia com cuidado. A menina permanecia parada, como se estivesse hipnotizada, suas pequenas mãos apertando a barra da camiseta surrada. "Você está com fome?" perguntou ele, sua voz normalmente autoritária, agora suave como um sussurro. Júlia assentiu levemente, ainda desconfiada. Anos de sobrevivência nas ruas haviam lhe ensinado a ser cautelosa com a bondade dos estranhos. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. "Venha comigo", disse Otto, estendendo a mão. "Conheço um lugar onde podemos conversar e comer algo." O motorista de Otto já os aguardava com o carro, um sedã preto luxuoso que fez Júlia recuar instintivamente. Otto percebeu seu medo e fez questão de manter a porta aberta, permitindo que ela decidisse por si mesma se entraria ou não. Depois de alguns momentos de hesitação, a fome falou mais alto que o medo. Júlia entrou no carro, sentando-se na beirada do banco de couro, como se estivesse pronta para pular a qualquer sinal de perigo. Durante o trajeto, Otto observava a menina, pelo reflexo do vidro. Havia algo nela, na forma como seus olhos grandes e assustados pareciam carregar um peso maior que sua idade, que o fazia lembrar de Sofia, sua neta falecida. A semelhança era tão dolorosa que chegava a tirar seu fôlego. Chegaram a uma lanchonete simples, mas limpa e acolhedora, longe do centro da cidade. Era o tipo de lugar que Otto Leclerc jamais frequentaria em circunstâncias normais. Mas algo lhe dizia que Júlia se sentiria mais à vontade ali do que em qualquer restaurante luxuoso. A garçonete, uma senhora de meia-idade com um sorriso gentil, não demonstrou surpresa ao ver um homem elegantemente vestido acompanhado de uma menina suja e descalça. Trouxe o cardápio e água sem fazer perguntas desnecessárias. "Pode pedir o que quiser", disse Otto, notando como os olhos de Júlia percorriam nervosamente as opções do menu. Ela pediu um sanduíche simples, mas Otto fez questão de acrescentar batatas fritas, milkshake e uma sobremesa.
Enquanto comiam, ele tentou estabelecer uma conversa. Qual é seu nome? Júlia, respondeu ela entre grandes mordidas do sanduíche, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento. Onde está sua família, Júlia? A menina parou de comer, baixando os olhos para o prato. Minha mãe, ela sumiu. Faz 3 semanas. A simplicidade da resposta carregava um mundo de dor que Otto conhecia bem demais. Ele também sabia o que era perder alguém sem ter a chance de se despedir. E seu pai, Júlia deu de ombros, nunca conheci. Enquanto a menina voltava a comer, agora mais devagar, Otto sentia seu coração apertar. As palavras de seus assessores ecoavam em sua mente, alertando sobre os riscos de se envolver com uma criança de rua. Mas havia algo mais forte que a razão o impulsionando. Onde você tem dormido? Em lugares, respondeu vagamente. Às vezes nas praças, às vezes nos becos. Tentei ficar num abrigo, mas... Ela estremeceu visivelmente, deixando a frase incompleta. Otto conhecia bem a realidade dos abrigos da cidade. Muitos eram lugares perigosos, especialmente para uma criança sozinha. Você quer ir para minha casa? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Tenho um quarto vago, com uma cama confortável e um banheiro só seu. Júlia largou o sanduíche, olhando para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Por quê? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa demais para ser explicada naquele momento. Como dizer a uma criança que ele via nela a chance de redenção que nunca teve? Como explicar que seus olhos tristes o lembravam da neta que perdera por sua própria negligência? Porque ninguém deveria dormir na rua, respondeu simplesmente. Especialmente uma criança. O trajeto até a mansão dos Leclerc foi silencioso. Júlia havia adormecido no banco traseiro, o cansaço finalmente vencendo sua resistência. Otto a observava, notando como ela se encolhia mesmo durante o sono, como se precisasse se proteger até em seus momentos mais vulneráveis. A chegada à mansão foi tumultuada. Marina, a governanta que trabalhava para Otto há mais de 2 décadas, quase desmaiou ao ver seu patrão carregar uma menina suja e maltrapilha para dentro da casa. Senhor Leclerc, quem é? Prepare o quarto de hóspedes do 2º andar, ordenou ele, sua voz não deixando espaço para questionamentos. E chame Dr. Peterson, diga que é uma emergência. Enquanto Marina corria para cumprir suas ordens, Otto carregou Júlia a escada acima. A menina ainda dormia profundamente, sua respiração irregular, denunciando o estado de exaustão em que se encontrava. O Dr. Peterson chegou em menos de 1 hora, trazendo sua maleta médica e muitas perguntas nos olhos. Era o médico particular, de Otto há anos, e sabia que algo extraordinário devia ter acontecido para ser chamado àquela hora da noite. O exame inicial revelou o que Otto já suspeitava. Júlia estava desnutrida, desidratada e com diversos machucados pequenos pelo corpo. Nada grave o suficiente para exigir hospitalização, mas preocupante o suficiente para necessitar cuidados constantes. Ela precisa de comida adequada, muito descanso e supervisão médica regular, explicou o médico guardando seus instrumentos. E claro, precisamos notificar as autoridades sobre... Não, interrompeu Otto firmemente. Ainda não. O médico o encarou com preocupação. Otto, você sabe que não pode simplesmente manter uma criança aqui sem... Darei entrada em toda a documentação necessária amanhã mesmo, garantiu Otto. Mas esta noite, ela precisa apenas dormir em segurança. Depois que o médico partiu, Otto permaneceu sentado ao lado da cama onde Júlia dormia. Marina havia conseguido convencê-la a tomar um banho e vestir um pijama limpo antes que adormecesse novamente. Agora, limpa e aquecida, ela parecia ainda menor e mais frágil.
O celular de Otto não parava de tocar. Seus advogados, assessores e até mesmo alguns familiares distantes tentavam contato, provavelmente já cientes do incidente no restaurante. Ele ignorou todas as chamadas. Seus olhos estavam fixos em uma fotografia na parede do quarto. A última foto que tirara com Sofia, sua neta, antes do incêndio que a levara há 2 anos. Na imagem, ela sorria largamente, seus olhos brilhando com a mesma inocência que agora. Via em Júlia o peso da culpa, que nunca o abandonara desde aquela noite fatídica, parecia ainda mais pesado agora. Sofia morrera no incêndio que começou em sua casa de campo, enquanto ele estava em uma reunião de negócios que poderia facilmente ter sido adiada. Quando chegou, já era tarde demais. Agora, olhando para Júlia adormecida, Otto sentia que o destino lhe oferecia uma segunda chance. Não para apagar seus erros do passado, nada poderia fazer isso, mas talvez para dar a outra criança abandonada a oportunidade que sua neta nunca mais teria. Um movimento súbito na cama o alertou. Júlia começava a se agitar, seu rosto contorcido em uma expressão de medo. Estava tendo um pesadelo. "Mamãe", ela murmurou, suas pequenas mãos agarrando o cobertor. "Mamãe, não vai." Otto sentiu seu coração partir. Gentilmente, tocou a mão da menina, tentando transmitir algum conforto. Para sua surpresa, ela agarrou seus dedos com força, sem acordar, como se aquele toque fosse uma âncora em meio à tempestade de seus sonhos. Naquele momento, sentado no escuro de um quarto de hóspedes, segurando a mão de uma criança que mal conhecia, Otto Leclerc tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não sabia como, não sabia quando, mas de alguma forma iria descobrir o que acontecera com a mãe de Júlia. E enquanto isso, faria tudo que estivesse ao seu alcance para proteger aquela pequena alma perdida que o destino colocara em seu caminho. Os primeiros dias de Júlia na mansão foram marcados por um silêncio denso e uma adaptação difícil. A menina mal falava, comia com pressa excessiva, como se temesse que cada refeição fosse a última, e tinha pesadelos frequentes que a faziam acordar gritando no meio da noite. Marina, a governanta, foi fundamental nesse período inicial, demonstrando uma paciência infinita e um carinho maternal que aos poucos foi quebrando as barreiras de desconfiança da criança. Uma manhã, enquanto separava as roupas de Júlia para lavar, Marina encontrou algo que mudaria completamente o rumo da história. Costurado na barra de uma das camisetas sujas, havia um pequeno símbolo bordado à mão. Um círculo atravessado por 2 linhas diagonais. A governanta empalideceu ao reconhecer aquela marca. "Senhor Leclerc", chamou ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Preciso lhe mostrar algo." Otto estava em seu escritório tentando lidar com a avalanche de problemas que sua decisão de abrigar Júlia havia causado. Seus advogados o alertavam sobre os riscos legais, seus sócios questionavam sua sanidade e a imprensa local não parava de especular sobre seus motivos. Quando Marina entrou com a camiseta nas mãos, ele mal levantou os olhos dos documentos. "O que foi, Marina?" "Este símbolo, senhor." Ela estendeu a peça de roupa. "Eu o reconheço. É a marca do abrigo Santa Esperança." Agora Otto prestava total atenção. O abrigo Santa Esperança havia sido fechado há alguns anos após denúncias graves de maus tratos e exploração. O caso foi abafado na época, mas Marina conhecia bem aquele lugar. Sua própria irmã havia trabalhado lá como cozinheira antes do fechamento. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Você tem certeza? Absoluta, senhor. Minha irmã me mostrou este mesmo símbolo várias vezes. Era como eles marcavam as roupas das pessoas que viviam lá. Otto pegou a camiseta, examinando o bordado com atenção. Era um trabalho delicado, feito claramente à mão, com um cuidado que contrastava com a simplicidade da peça.
Naquela mesma tarde, enquanto Júlia estava distraída no jardim com Marina, Otto começou sua investigação. Usando seus contatos e recursos, descobriu que o antigo abrigo Santa Esperança não havia simplesmente fechado, havia se transformado em algo muito mais sinistro. O prédio abandonado onde funcionava o abrigo agora servia como ponto de encontro para um grupo que explorava pessoas em situação vulnerável. Mulheres solteiras com filhos eram um alvo preferencial. Prometiam trabalho, moradia e segurança, mas na realidade as submetiam a condições análogas à escravidão. A descoberta fez Otto sentir náusea. Seria possível que Aniele, a mãe de Júlia, tivesse caído nessa armadilha? Precisava ter certeza, mas não sabia como abordar o assunto com a menina sem traumatizá-la ainda mais. A oportunidade surgiu naturalmente alguns dias depois. Júlia estava sentada no jardim, desenhando com os materiais que Otto havia comprado para ela, quando começou a falar espontaneamente sobre sua mãe. Ela sempre dizia que ia conseguir um emprego bom, contou a menina, sem tirar os olhos do papel, onde desenhava. Aí apareceu uma mulher dizendo que conhecia um lugar onde a gente podia morar e que tinha trabalho garantido. Otto sentou-se ao lado dela, seu coração batendo mais rápido. Que lugar era esse, Júlia? Era grande, com muitas pessoas. Ela parou de desenhar, sua mão tremendo levemente. Tinha outras crianças também, mas não podíamos brincar muito. As mulheres trabalhavam o tempo todo, costurando, limpando. Mamãe ficava muito cansada. O desenho que Júlia fazia mostrava uma mulher de cabelos escuros abraçada a uma menina pequena. Ao fundo, havia o que parecia ser um prédio grande e escuro. E então sua mãe desapareceu. Júlia assentiu, lágrimas silenciosas começando a escorrer por seu rosto. Ela disse que ia procurar ajuda, que aquele lugar não era bom como prometeram, mas não voltou. Otto sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Quantas outras Anieles haviam sido enganadas? Quantas outras Júlias estavam sozinhas no mundo? Por causa desse esquema cruel? Naquela noite, depois que Júlia adormeceu, Otto reuniu sua equipe de segurança privada. Não confiava na polícia local. Anos de experiência nos negócios o haviam ensinado que algumas autoridades preferiam fazer vista grossa para certos problemas, especialmente quando envolviam pessoas pobres. Quero tudo que puderem descobrir sobre o antigo abrigo Santa Esperança, ordenou. Quem estava por trás, para onde foram e, principalmente, onde mantém as pessoas agora. A investigação avançou lentamente nas semanas seguintes. Enquanto isso, Júlia começava a se adaptar melhor à sua nova vida. O Dr. Peterson continuava fazendo visitas regulares, satisfeito com a recuperação física da menina. Mas eram os progressos emocionais que mais impressionavam. Uma manhã, Otto foi surpreendido por um som que nunca havia ouvido na mansão. Uma risada infantil, clara e genuína. Júlia estava na cozinha com Marina, ajudando a fazer biscoitos. Sua risada era tão parecida com a de Sofia que por um momento Otto precisou se apoiar na parede, dominado pela emoção. Foi nesse mesmo dia que recebeu a primeira pista concreta sobre Aniele. Um de seus investigadores havia encontrado registros de uma mulher com a descrição dela sendo admitida no hospital público cerca de 3 semanas antes, com uma infecção grave. Não havia documentos de identificação e ela estava inconsciente quando deu entrada. O coração de Otto gelou ao ler o relatório. A mulher havia falecido poucos dias depois, sem receber visitas ou ser identificada. Foi enterrada como indigente no cemitério municipal. Como contar isso a Júlia? Como explicar a uma criança de 6 anos que sua mãe havia morrido sozinha em um hospital, vítima de um sistema que a tratou como descartável até seu último suspiro? A resposta veio de forma inesperada. Naquela tarde,
Enquanto caminhavam pelo jardim, Júlia parou de repente e olhou para Otto com seus grandes olhos castanhos. Vovô, disse ela, usando pela primeira vez esse tratamento que fez o coração do velho empresário falhar uma batida. A mamãe não vai voltar, não é? A pergunta, feita com uma compreensão além de sua idade, pegou Otto desprevenido. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela, sentindo suas juntas reclamarem do esforço. Não, pequena, respondeu suavemente. Sua mãe, ela tentou muito te dar uma vida melhor. Mas às vezes as coisas não acontecem como planejamos. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, apenas segurando a mão de Otto. Quando falou novamente, sua voz era apenas um sussurro. Ela está no céu agora. Está sim. E tenho certeza que está olhando por você. A menina assentiu, como se já soubesse disso há muito tempo. Então, para surpresa de Otto, ela o abraçou forte, enterrando o rosto em seu ombro. Você vai ficar comigo agora, não vai, vovô? Vou sim, Júlia. Prometo que vou. Mas manter essa promessa seria mais difícil do que Otto imaginava. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Seus investigadores haviam localizado o novo esconderijo do grupo que explorava as mulheres, e com ele, provas suficientes para expor toda a operação. O problema era que entre os nomes envolvidos estava o de pessoas poderosas. Gente que não hesitaria em usar sua influência para silenciar qualquer denúncia. E agora, eles sabiam que Otto estava investigando. A primeira ameaça chegou de forma sutil. Uma ligação aparentemente inocente de um de seus maiores parceiros comerciais, sugerindo que certos assuntos deveriam ser deixados em paz. Depois vieram os recados mais diretos. Contratos importantes sendo cancelados, investidores se retirando repentinamente de projetos. Otto sabia que estava em uma corrida contra o tempo. Quanto mais próximo chegava da verdade sobre a morte de Aniele, mais perigosa a situação se tornava. E agora não era apenas sua própria segurança que estava em jogo. Havia uma criança inocente que dependia dele. A primeira tentativa de formalizar a guarda de Júlia foi um desastre. O juiz da vara da infância, um homem de expressão severa e olhar questionador, não escondia seu ceticismo diante do pedido de Otto Leclerc. O senhor quer que eu acredite que sua única motivação é caridade? Perguntou ele, ajustando os óculos de leitura. Um homem conhecido por sua frieza nos negócios, que nunca demonstrou qualquer interesse em causas sociais, de repente quer adotar uma menina de rua? Otto manteve a calma, mesmo sentindo seu rosto queimar de indignação. Não é caridade. Meritíssimo. É. Hesitou, buscando as palavras certas. É uma questão de humanidade. O juiz riu sem humor. Humanidade? O senhor que já despejou famílias inteiras para construir seus empreendimentos, que fechou fábricas, deixando centenas de desempregados? Essa é sua definição de humanidade? As palavras atingiram Otto como flechas certeiras. Cada acusação era verdadeira. Ele havia construído seu império sem se importar com os danos colaterais, justificando tudo em nome do progresso e do lucro. Na sala de espera, Júlia aguardava com Marina, completamente alheia à batalha que se desenrolava. Nas últimas semanas, a menina havia florescido de forma surpreendente. Já não comia como se cada refeição fosse a última. Seus pesadelos haviam diminuído e seu sorriso, antes tão raro, agora iluminava a mansão diariamente. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar. Meu trabalho... O senhor tem parentes vivos, continuou o juiz, folheando o processo. Uma irmã em outro estado, sobrinhos. Por que nunca demonstrou interesse em se aproximar deles? A menção à família fez Otto engolir em seco. Seu distanciamento dos parentes não era por acaso.
Após a morte de Sofia, ele simplesmente não conseguia suportar reuniões familiares, onde todos o olhavam com uma mistura de pena e acusação velada. As pessoas podem mudar, meritíssimo, respondeu finalmente. Às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. O juiz o estudou por longos momentos antes de dar seu veredicto. O pedido de guarda provisória seria negado até uma investigação mais aprofundada das condições e motivações do requerente. A notícia atingiu Otto como um soco no estômago. Sem a guarda provisória, Júlia poderia ser levada a qualquer momento para um abrigo institucional. A ideia de perder a menina, de vê-la novamente em situação de vulnerabilidade, era insuportável. Mas esse não era seu único problema. Na mesma noite, recebeu uma visita inesperada em sua mansão. Carlos Mendes, seu advogado há mais de 2 décadas, chegou sem avisar, carregando uma pasta grossa de documentos e uma expressão grave no rosto. Otto, precisamos conversar, disse ele, dispensando as formalidades usuais. A situação é mais séria do que imaginávamos. No escritório, protegidos por grossas paredes que impediam que qualquer som chegasse aos outros cômodos da casa, Carlos expôs a dimensão real do problema. As pessoas envolvidas no esquema do antigo abrigo, Santa Esperança, não eram apenas criminosos comuns. Eram figuras importantes da sociedade, incluindo políticos e empresários influentes. Eles estão preocupados com sua investigação, explicou Carlos, e não vão parar na esfera legal. Já recebi informações de que estão planejando algo mais drástico. Otto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de informações? O tipo que sugere que você deveria pegar Júlia e desaparecer por um tempo. Ir para outro país, talvez. A sugestão era tentadora. Otto tinha recursos suficientes para recomeçar em qualquer lugar do mundo. Mas fugir significaria deixar impunes os responsáveis pela morte de Aniele e pelo sofrimento de tantas outras mulheres. Um barulho na porta interrompeu a conversa. Era Júlia, ainda vestida em seu pijama de unicórnios, um presente de Marina. Vovô, não consigo dormir. Otto levantou-se imediatamente, indo até ela. Teve outro pesadelo, pequena? Ela assentiu, esfregando os olhos sonolentos. Sonhei com a mamãe de novo. Ela estava chamando por ajuda, mas eu não conseguia alcançar ela. O coração de Otto apertou. Pegando Júlia no colo, ele a abraçou forte, sentindo como ela imediatamente relaxava em seus braços. Carlos observava a cena com uma expressão suavizada. Agora entendo por que você não quer desistir, comentou o advogado depois que Otto retornou, após colocar Júlia novamente na cama. Ela realmente mexeu com você. Não é só por ela, respondeu Otto, sua voz carregada de emoção. É por todas as Júlias e Anieles que estão lá fora, sendo exploradas por esse sistema perverso. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Clientes importantes começaram a cancelar contratos milionários, alegando divergências estratégicas. O banco que sempre financiara seus projetos subitamente endureceu as condições de crédito. Até mesmo alguns de seus funcionários mais antigos pediram demissão, sem dar explicações convincentes. Marina foi a única que permaneceu inabalável. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã de Júlia, ela surpreendeu Otto com uma revelação chocante. Minha irmã, a que trabalhou no abrigo, ela mantinha um diário, disse a governanta, baixando a voz, mesmo estando sozinha com ele na cozinha. Nunca contei isso a ninguém, mas ela registrava tudo o que acontecia lá, nomes, datas, lugares. Otto sentiu seu coração acelerar. Onde está esse diário agora? Guardado em um lugar seguro. Minha irmã morreu há 2 anos, mas antes me fez prometer que só usaria essas informações se fosse realmente necessário. Marina fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Acho que agora é necessário, não é? O diário revelou-se uma mina de ouro de informações. Através das anotações detalhadas da irmã de Marina,
Otto começou a entender a verdadeira extensão da rede de exploração. Não era apenas um grupo isolado, era um sistema bem organizado, com ramificações em diferentes setores da sociedade. Mas a descoberta mais importante veio de forma inesperada. Entre as páginas do diário, havia uma fotografia antiga. Mostrava um grupo de mulheres trabalhando em máquinas de costura e, entre elas, Otto reconheceu imediatamente Aniele, os mesmos olhos grandes e expressivos que Júlia havia herdado. A foto tinha uma data no verso, apenas 2 dias antes de ela desaparecer. E, mais importante, mostrava claramente o local onde foi tirada. Um galpão industrial aparentemente abandonado nos arredores da cidade. Precisamos agir rápido, disse Otto a Carlos, mostrando a fotografia, antes que eles mudem de lugar novamente. É arriscado demais, argumentou o advogado. Eles já demonstraram que têm influência suficiente para destruir você. Não me importo com isso. Já perdi dinheiro e reputação antes. O que não posso perder é a chance de fazer justiça. Naquela noite, enquanto observava Júlia dormir pacificamente em sua nova cama, Otto tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a de dezenas de outras famílias. Não seria uma batalha fácil. Estava praticamente sozinho contra um sistema poderoso e corrupto. Mas quando Júlia se mexeu no sono e murmurou "vovô", ele soube que não tinha escolha. Algumas lutas precisam ser travadas, não importa o custo. E esta, ele jurou para si mesmo, seria uma luta até o fim. O que Otto não sabia era que seus inimigos também estavam se preparando. E eles tinham um trunfo que ele ainda desconhecia. Alguém muito próximo, que observava cada um de seus movimentos e repassava todas as informações para o lado oposto. A traição viria do lugar mais inesperado, e quando ela finalmente se revelasse, Otto descobriria que o preço da verdade poderia ser ainda mais alto do que ele imaginava. A revelação da traição veio numa manhã fria de outono. Otto estava em seu escritório, analisando os documentos do diário da irmã de Marina, quando sua secretária pessoal, há 15 anos, Regina, entrou sem bater, algo que nunca havia feito antes. Senhor Leclerc, sua voz tremia levemente. Precisamos conversar. Otto levantou os olhos dos papéis, notando imediatamente algo diferente na postura sempre impecável de Regina. Ela parecia nervosa, quase assustada. O que houve? Ela hesitou, fechando a porta atrás de si. Eu preciso confessar algo terrível. Nas últimas semanas, Regina havia se mostrado especialmente dedicada, chegando mais cedo e saindo mais tarde, sempre disposta a ajudar com qualquer coisa relacionada a Júlia. Otto atribuía isso à sua natureza eficiente, mas agora, vendo seu rosto contorcido de culpa, começava a entender que havia muito mais em jogo. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Eles me procuraram há 2 meses, começou ela, suas mãos torcendo nervosamente um lenço. Logo depois que o senhor trouxe a menina para casa, disseram que só queriam informações, que pagariam bem, que ninguém se machucaria. O sangue de Otto gelou nas veias. Quem te procurou, Regina? O senhor Vargas, do grupo empresarial São Pedro. Regina engoliu em seco. Ele é um dos principais envolvidos no esquema do abrigo. Disse que precisavam saber cada passo do senhor, cada descoberta. A traição era como uma faca enfiada em suas costas. Regina não era apenas sua secretária. Era uma das poucas pessoas em quem realmente confiava. Ela sabia de cada movimento seu, tinha acesso a todos os documentos, conhecia cada detalhe de sua investigação. Por quanto tempo? A voz de Otto saiu mais controlada do que ele mesmo esperava. Desde o início, eu passei tudo para eles.
As descobertas sobre Aniele, o diário da irmã de Marina, suas reuniões com o advogado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Regina. Mas ontem ouvi algo que não posso ignorar. Otto esperou, seu coração martelando no peito. Eles não querem apenas parar sua investigação, Sr. Leclerc. Querem... Ela soluçou. Querem usar Júlia. Planejam sequestrá-la para forçar o senhor a desistir de tudo. O mundo pareceu parar por um momento. Otto sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. A ideia de Júlia nas mãos daquelas pessoas era insuportável. Por que está me contando isso agora? Regina levantou os olhos, enfrentando pela primeira vez o olhar de Otto. Porque ontem vi Júlia brincando no jardim. Ela estava cantando uma música que sua mãe ensinou. A mesma música que minha filha cantava quando tinha essa idade. A menção da filha de Regina fez Otto lembrar de uma história antiga. Anos atrás, ela havia perdido a guarda da menina para o ex-marido após um processo judicial conturbado. Nunca mais conseguiu vê-la. Não posso deixar que machuquem outra criança, continuou Regina. Não posso ter isso na minha consciência. Antes que Otto pudesse responder, um grito ecoou pela mansão. Era a voz de Marina, carregada de pânico. Senhor Leclerc, Júlia sumiu! O mundo desabou. Otto correu para o jardim, onde Marina estava parada, segurando um pequeno sapato rosa, o favorito de Júlia. Ela estava aqui, soluçava a governanta. Brincando bem aqui. Entrei só por 1 minuto para pegar água e... Regina veio logo atrás. Seu rosto uma máscara de horror. Meu Deus, já começou. Eles se anteciparam. Otto sentia como se estivesse revivendo seu pior pesadelo. Primeiro Sofia, agora Júlia. Não, ele não permitiria que a história se repetisse. Regina, sua voz era gelo puro. Onde eles a levariam? Tem um galpão, o mesmo onde Aniele... Ela não conseguiu completar a frase. Ligue para Carlos, diga que preciso dele aqui imediatamente. Enquanto Regina corria para fazer a ligação, Otto se voltou para Marina. Chame Dr. Peterson. Júlia pode precisar de cuidados médicos quando a encontrarmos. Quando a encontrarmos, não se a encontrarmos. Não havia espaço para dúvidas em sua mente. Carlos chegou em tempo recorde, trazendo consigo uma pasta cheia de documentos. Já acionei meus contatos, disse ele, sem perder tempo com cumprimentos. Mas precisamos agir com cautela. Se formos direto ao galpão, eles podem... Não, interrompeu Otto. Chega de cautela, chega de jogos. Vou buscar minha neta. A palavra neta saiu naturalmente, como se Júlia sempre tivesse sido parte de sua família. E de certa forma, ela era. Não por sangue, mas por algo muito mais forte. Otto, seja racional, insistiu Carlos. Essas pessoas são perigosas, têm conexões, influência. E eu tenho algo muito mais valioso, respondeu Otto, pegando seu telefone. Tenho a verdade. Nos minutos seguintes, Otto fez uma série de ligações. Para sua equipe de segurança privada, para jornalistas investigativos que conhecia, para outros empresários que suspeitava terem sido chantageados pelo mesmo grupo. Vou expor tudo, declarou ele. Cada nome, cada crime, cada centavo sujo. Se algo acontecer comigo ou com Júlia, dezenas de jornais receberão todos os documentos que reuni. Regina, que observava tudo com uma mistura de admiração e culpa, finalmente falou: eles não vão aceitar ameaças facilmente. Não é uma ameaça, respondeu Otto, colocando seu casaco. É uma promessa. O trajeto até o galpão foi tenso. Otto insistiu em ir pessoalmente, apesar dos protestos de Carlos. No banco do passageiro, Regina dava as direções, sua voz tremendo a cada instrução. É aqui, disse ela finalmente, apontando para uma construção antiga nos arredores da cidade. O galpão parecia abandonado.
Mas Otto notou sinais sutis, de movimento, uma luz fraca em uma das janelas, marcas recentes de pneus no chão de terra. Eles devem estar esperando que eu tente uma negociação, disse Otto, mais para si mesmo do que para os outros. Que eu ofereça dinheiro, que implore... E não é isso que vai fazer? Perguntou Carlos preocupado. Não. Otto pegou um envelope grosso do bolso interno do casaco. Vou dar a eles algo muito mais valioso que dinheiro. Vou dar a chance de fazerem a coisa certa. Dentro do envelope estava cada pedaço de evidência que havia reunido. Não apenas sobre o esquema do abrigo, mas sobre anos de corrupção, exploração e crimes que envolviam algumas das pessoas mais poderosas da cidade. Se eles machucarem Júlia, continuou Otto, sua voz perigosamente calma, nada no mundo vai impedir que cada um desses documentos chegue às autoridades federais. E acreditem, tem gente muito maior que eles interessada nessas informações. Com passos firmes, Otto caminhou em direção à entrada do galpão. Regina e Carlos o seguiram tensos. No momento em que alcançaram a porta, ouviram um som que fez o coração de todos parar. O choro assustado de uma criança. Era a voz de Júlia. O choro de Júlia ecoava pelo galpão vazio, fazendo o coração de Otto apertar dolorosamente no peito. Ele empurrou a porta pesada de metal, que se abriu com um rangido agudo. O interior estava parcamente iluminado por algumas lâmpadas antigas, criando sombras inquietantes nas paredes descascadas. No centro do espaço amplo, Júlia estava sentada em uma cadeira pequena, suas mãos apertando com força a barra do vestido que Marina havia escolhido para ela naquela manhã. Ao seu lado, um homem alto e elegantemente vestido a observava com uma expressão que misturava triunfo e desdém. "Ah, senhor Leclerc", disse Alberto Vargas, diretor do Grupo Empresarial São Pedro, como se estivesse recebendo um convidado para um jantar casual. "Que bom que decidiu nos fazer uma visita." Otto deu um passo à frente, seus olhos fixos em Júlia. A menina tremia visivelmente, mas ao vê-lo, seus olhos se iluminaram com esperança. "Vovô", sussurrou ela, fazendo menção de se levantar. "Fique onde está, querida", ordenou Vargas, sua voz falsamente gentil. "Os adultos precisam conversar primeiro. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." E Otto sentiu Regina e Carlos pararem alguns passos atrás dele. O ambiente estava carregado de tensão. "Deixe-a ir", disse Otto, sua voz controlada. "Ela não tem nada a ver com isso." Vargas riu, um som frio e sem humor. "Pelo contrário, meu caro, ela tem tudo a ver. Essa menina é a prova viva de como você ficou sentimental, fraco. O grande Otto Leclerc, conhecido por sua frieza nos negócios, agora brincando de vovô com uma criança de rua." "Você não entende, não é?" respondeu Otto, dando mais um passo à frente. "Nunca entendeu. Não é sobre sentimentalismo, é sobre fazer a coisa certa, pelo menos uma vez na vida." Enquanto falava, Otto observava discretamente o ambiente. Havia mais 2 homens próximos às saídas laterais, provavelmente armados. Mas algo estava errado. Para alguém tão poderoso quanto Vargas, a segurança parecia mínima. Foi então que ele entendeu. Vargas estava tão seguro de sua influência que não imaginava que alguém ousaria enfrentá-lo diretamente. "A coisa certa?" Vargas praticamente cuspiu as palavras. "Sabe quantas famílias dependem dos empregos que geramos? Quantas pessoas se beneficiam do nosso sistema?" "Sistema?" Otto não conseguiu conter o desprezo em sua voz. "É assim que chama a exploração de mulheres desesperadas? A morte de Aniele também fazia parte do seu sistema?" A menção do nome da mãe de Júlia fez a menina soluçar baixinho. Vargas lançou um olhar irritado em sua direção. "Acidentes acontecem", disse ele, dando de ombros. Aquela mulher estava criando problemas, ameaçando denunciar. Precisava ser contida.
Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Regina, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. "Eu gravei tudo", disse ela, sua voz tremendo, mas firme. "Cada palavra desta conversa está sendo transmitida ao vivo para 3 diferentes redações de jornais." Vargas empalideceu visivelmente. Você está blefando." "Não está", interveio Carlos pegando seu tablet. "E não são só os jornais. A Polícia Federal também está ouvindo tudo. Acabaram de confirmar que estão a caminho." O rosto de Vargas contorceu-se em uma máscara de fúria. Ele fez um gesto brusco para seus homens, mas antes que pudessem reagir, as portas do galpão se abriram com estrondo. Não eram apenas policiais federais, eram também jornalistas, promotores e, para surpresa de todos, várias mulheres. Mulheres que haviam escapado do esquema de exploração ao longo dos anos e que finalmente encontravam coragem para denunciar. Em meio ao caos que se instalou, Otto correu até Júlia. A menina se jogou em seus braços, tremendo e chorando. "Você veio", soluçou ela contra seu peito. "Você veio me buscar?" "Sempre vou vir, pequena", respondeu ele, sua voz embargada. "Sempre." As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, prisões e revelações. O esquema que Vargas e seus associados haviam construído ao longo de anos desmoronava rapidamente. Cada mulher que se apresentava para testemunhar trazia novas provas, novos nomes, novas histórias de horror. Regina, em lágrimas, contou sua própria história, como havia sido chantageada não apenas com dinheiro, mas com promessas de ajuda para recuperar a guarda de sua filha. Carlos apresentou toda a documentação que haviam reunido, incluindo o diário da irmã de Marina. Mas foi o depoimento de Júlia, dado com uma coragem que surpreendeu a todos, que realmente fechou o caso. Com palavras simples, mas poderosas, ela descreveu os últimos dias com sua mãe no abrigo, as condições desumanas, o desespero de Aniele. 3 meses se passaram. Era uma manhã ensolarada, quando Otto e Júlia subiram os degraus do fórum. O processo de adoção, que antes parecia impossível, agora tramitava com surpreendente rapidez. O mesmo juiz que havia questionado as intenções de Otto, agora sorria ao vê-lo entrar com Júlia de mãos dadas. "O senhor me surpreendeu, Leclerc", admitiu o magistrado durante a audiência final. "Provou que pessoas podem realmente mudar." "Não mudei tanto assim, meritíssimo", respondeu Otto, olhando com carinho para Júlia. "Apenas redescobri algo que havia esquecido: o valor da compaixão." A sentença foi pronunciada sob aplausos contidos. Júlia agora era, oficial e legalmente, parte da família Leclerc. Ao saírem do fórum, encontraram uma surpresa. Marina estava lá, junto com Regina, que após cumprir uma pena alternativa por sua participação no esquema, havia se dedicado a ajudar outras mulheres em situação vulnerável. Mas não estavam sozinhas. Com elas estava uma adolescente de 15 anos, a filha de Regina. Após a exposição do caso e a intervenção de Carlos, ela finalmente havia conseguido retomar o contato com a menina. "Essa é uma celebração de família", disse Regina, agora mais magra e com olheiras, mas com um brilho novo no olhar. "E vocês são nossa família agora." Júlia, que nos últimos meses havia se tornado uma criança mais confiante e alegre, correu para abraçar cada uma delas. Seu vestido novo, escolhido especialmente para a ocasião, rodou no ar, fazendo-a parecer uma pequena bailarina. "Vovô", chamou ela, voltando para pegar a mão de Otto. "Podemos ir tomar sorvete? Todo mundo junto?" Otto olhou para o grupo improvável que se formava ao seu redor. Marina, que nunca deixara de acreditar na bondade, mesmo nos momentos mais sombrios. Regina, que encontrara a redenção através da verdade. Carlos, que arriscara sua reputação profissional por uma causa maior. E Júlia, sua Júlia,
que havia transformado sua vida de maneiras que ele nunca imaginou possíveis. "Claro que podemos, pequena", respondeu ele, sentindo uma paz profunda em seu coração. "Temos todo o tempo do mundo." Naquela tarde, sentados em uma sorveteria simples do centro da cidade, eles não eram mais um empresário poderoso, uma governanta, uma ex-secretária e seus advogados. Eram apenas uma família, imperfeita e improvável, mas unida por algo muito mais forte que laços de sangue, unidos pelo amor, pela coragem e pela capacidade de recomeçar. E Júlia, saboreando seu sorvete de morango, olhou para o céu azul e sorriu. Em algum lugar lá em cima ela sabia, sua mãe também sorria. Porque às vezes as maiores tragédias podem levar aos recomeços mais bonitos. E às vezes é preciso se perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa. Otto observava sua neta com olhos marejados, lembrando-se de Sofia e pensando em como a vida tinha formas misteriosas de curar nossas feridas mais profundas, não substituindo o que perdemos, mas nos presenteando com novos amores, novas chances, novos motivos para seguir em frente. "Sabe, vovô", disse Júlia de repente, sua voz carregada daquela sabedoria única das crianças. "A mamãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não entendia direito o que isso significava, mas agora eu sei." "E o que significa?" "Pequena, significa que às vezes a gente precisa passar por coisas muito difíceis para encontrar nossa verdadeira família. Não é?" Otto abraçou a neta, sentindo seu pequeno coração bater junto ao seu. "Sim, meu amor, é exatamente isso." E assim, sob o sol da tarde e embalados por risadas e histórias compartilhadas, eles celebravam não apenas uma adoção oficial, mas o nascimento de algo muito mais precioso. A certeza de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de curar todas as feridas e iluminar até os caminhos mais escuros. Porque às vezes, as melhores famílias não são aquelas em que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir dia após dia, com coragem, perdão e, acima de tudo, com um amor grande o suficiente para transformar até mesmo os corações mais endurecidos pelo tempo e pela dor.